Bom dia, gente. Estamos aqui hoje, eu sou o professor Marco Aurélio, professor de matemática, e vamos falar a respeito da competência 5, que é álgebra, que vai envolver aqueles conceitos básicos, né, de matemática, assim como equações do primeiro e do segundo grau, tá? MMC, MDC, a fatoração simples, a fatoração, tá, com um pouquinho mais de influência. Eu vou também dar funções do primeiro grau, funções do segundo grau, funções que vão envolver também o exponencial e o logaritmo. Depois eu vou começar a falar a respeito das equações exponenciais e equações logarítmicas, tá? E também falar a respeito de matrizes e determinantes. E também, acabando com essa parte, nós vamos falar a respeito de matrizes e determinantes envolvendo a resolução de sistemas lineares. Função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau, ela é do tipo f de x é igual a ax mais b. Lembrando que desde já f de x e y são as mesmas coisas. Eu só vou tratar de nome o que? Diferenciado, tá? Uma função do primeiro grau, ela vai ser f de x a ax mais b, em que o a e o b pertencem aos reais. Ou seja, no lugar do a e no lugar do b pode aparecer qualquer tipo de número. Um número negativo, um número positivo, uma fração, uma raiz, qualquer coisa desse tipo, tá? Mas uma das condições é que o a seja o quê? Diferente de zero. Ele não pode ser zero, porque se isso daqui desaparecer, vai ficar apenas o quê? O b, e não vai funcionar, tá? Nós temos f de x, é bom identificar sempre quanto vale o a e quanto vale o b numa equação. Isso daí no futuro, quando nós vamos fazer os gráficos, isso vai ter que saber decore e salteado. Ou seja, f de x é igual ao que? A ax mais b. Gente, não é o primeiro valor que é o a, aquele que está junto com o x é o a, aquele que está sem o x é o b. Então, nesse caso aqui, o meu a vai valer 3 e o meu b vai valer quanto? Menos 5. Pode ocorrer também que eu tenho f de x é igual a x mais 3 dividido por 4. Aqui eu tenho duas frações. Eu tenho uma fração aqui, certo? Que o a então vai valer 1/4. Tudo bem? E a outra parte da fração que é o que? Essa parte aqui que é o b. Vai valer quanto? 3/4. Tá? Aqui também eu tenho um outro exemplo, tá? Aqui, se vocês repararem, o a está aqui, tá? E o b está aqui. Ela está o quê? Invertida, aquilo que a gente está conhecendo. Mas lembra, o a é aquilo que está sempre junto com o x e aquilo que está sem o x é o b. Então meu a vale menos 6 e o b vale quanto? 3. Outra coisa que pode ocorrer é quando eu tenho que o valor numérico de uma função. Para isso eu coloquei um exemplo, f de x é igual a 3x menos 7. Eu vou calcular o f de 0. Repara, gente, é fácil. O meu x está valendo quanto? 0. Se esse x está valendo 0, esse também vai valer quanto? 0. Então eu tenho 3 vezes o quê? O meu x. Só que o meu x está valendo quanto? 0. Então vai ser 3 vezes 0, tá? Menos 7. Relembrando aquela regrinha básica. Gente, primeiro a gente faz a multiplicação ou a divisão, para depois o quê? A soma ou a subtração. 3 vezes 0 dá 0, menos 7, certo? E 0 menos 7 vai dar quanto? Menos 7, tá? Outro exemplo que eu tenho, vou fazer o quê? O f de menos 1. Então repara que o meu x está valendo quanto? Menos 1. Então esse x então vai estar valendo quanto? Menos 1. Substituo. 3 vezes o que? O x está valendo menos 1, menos o que? 7. Tá joia? Lembrando, mais uma vez, primeiro a multiplicação ou a divisão, para depois a soma ou a subtração. 3 vezes menos 1, menos 3. Né? Menos 7. Menos 3, menos 7 dá quanto? Menos 10. Mas o que mais vai aparecer numa equação do primeiro grau ou numa função do primeiro grau é a construção do gráfico. Então, eu tenho um exemplo aqui em que f de x é igual ao que? A 2x mais 10. Tá? Ou, lembrando que f de x e y são as mesmas coisas. Tá? f de x e y são as mesmas coisas. Tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar o meu valor de b. Lembrando que nem eu disse aqui,
o que é o A é aquilo que está pregado no X. E o que é o B é que é o termo que independente é que não está pregado no X. Ou seja, o meu B aqui vale quanto? 10. Tudo bem? Depois eu vou fazer uma continha chamada menos B sobre A. É uma regrinha. Tudo bem? Como é que eu faço isso daí? Eu vou pegar o valor de B menos o B, que vale quanto? 10. E meu A, que vale quanto? 2. Fazendo essa continha vai dar quanto? Menos 5. Pronto, com isso daqui eu já posso ter a construção do meu gráfico. De que maneira? Assim, ó, simples. Pego esse eixo, certo? Que é o vertical, eu vou chamar de Y. Vou pegar o meu eixo horizontal, que eu vou chamar de X. Para fazer isso daqui é a coisa mais simples no mundo. Você pega o valor de B, que no nosso caso vale quanto? 10, e marca no Y. Ou seja, você vem aqui e marca o que? O 10. Relembrando que isso daqui que eu marquei foi o que? O B. Tudo bem? Pega o valor de menos B sobre A que eu achei que vale quanto? Menos 5. O valor de B menos A, eu vou colocar o que? No X. Tá aqui. Menos 5, tá? Isso daqui é o valor do que? De menos B sobre A. Agora, feito isso, basta eu pegar e ligar os dois pontos, tá? Pronto, está feito meu gráfico da minha função do primeiro grau. Um outro exemplo que eu tenho é f de x igual a menos 3x mais 6. Ou, relembrando mais uma vez que y é igual ao quê? A menos 3x mais 6. Y e f de x são as mesmas coisas. Lembrando também que y, isso aqui é escrito do que? Na forma ax mais b. Para que eu possa fazer o gráfico, a primeira coisa eu vou lá e determino o b. O b vale quanto? 6. E depois eu faço a equaçãozinha, menos b sobre a, certo? Menos, o meu b está valendo quanto? 6, tudo bem? E meu a está valendo quanto? Meu a está valendo menos 3. Relembrando mais uma vez, B é aquele termo que não tem o que? O x. E A é o termo que está junto com o x. Menos com menos dá mais e 6 dividido por 3 vai dar quanto? 2. Tá? Agora basta eu fazer o gráfico. Mais uma vez, o eixo que está o que? Na vertical é o y. Tá? E o eixo que está o que? Na horizontal é o x. Da mesma forma que o outro, eu vou pegar o meu valor de B, certo? Que vale 6 e vou marcar direto o que? No eixo Y, tá? Ou seja, pego o B e marco do Y direto. Então isso aqui vai ser o que? O meu B. Pego o meu valor de menos B sobre A, que eu achei que vale 2 e vou marcar no X. Pego então menos B sobre A e marco o que? Na reta X. Marca aqui. Tudo bem? Isso daqui é o meu valor do que? De menos B sobre A. Tá joia? Tá? Então eu tenho que meu gráfico, basta eu ligar o que? Os dois pontos. E eu vou ter uma reta. Quanto à classificação das funções do primeiro grau, eu vou sempre pegar f de x é igual a ax mais b, eu vejo o valor de A. Se o A for maior do que zero, que nem aqui, ou seja, lembrando mais uma vez que quando eu falo alguma coisa que é maior do que zero, são as partes do que? Positivas. Ou seja, se o A for positivo, a minha função é chamada de função crescente, tudo bem? E o meu gráfico vai ser uma reta que vai estar o que? Subindo, cortando o y, o eixo do y em B, certo? E cortando o eixo do x em menos b sobre A, como a gente tinha visto anteriormente, tá? Se o A for menor do que zero, ou seja, se ele for negativo, a função é chamada de decrescente. O meu gráfico vai ser uma reta que vai estar descendo, certo? Cruzando o eixo y em B e cruzando o eixo x em menos b sobre A. Função do segundo grau, também conhecida como função quadrática. F de x é ax ao quadrado mais bx mais c, que nada mais é do que uma equação do segundo grau. A, B e C, os valores que podem ir em A, em B e em C, podem ser qualquer tipo de número, ou seja, um número positivo, negativo, uma fração, uma raiz, qualquer tipo de coisa. Só que o A tem que ser diferente de zero, porque se o A
for igual a zero, isso daqui vai se tornar uma função do primeiro grau. O B e o C não tem restrição. Relembrando, como nós já vimos, uma equação de segundo grau é resolvida pelo delta, b ao quadrado menos 4ac, e usando o Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, como, repetindo, mais uma vez a gente viu. Porém, uma função do segundo grau, eu tenho situações distintas, como se meu A for positivo, tá? Se meu A for positivo, o que vai acontecer? Eu vou ter três situações distintas para que aconteça o meu gráfico. Primeiro, quando meu delta for maior do que zero, eu vou ter o x1 diferente de x2, que são chamadas raízes o quê? Distintas, tá? O meu gráfico vai dar desse jeito, eu vou ter os eixos x e y e vou ter uma parábola, certo? Com a concavidade voltada para cima. Por quê? Porque o meu A é positivo. Ele vai cortar o eixo x em duas partes, ou seja, no x1 e no x2, que são as raízes da equação do segundo grau. Tá? E também ele vai cortar o eixo y no parte C. Que C que é, gente? Esse C que está aqui. Tudo bem? Tem também que quando meu delta for maior que zero. Quando meu delta for igual a zero, vou ter o quê? O x1 igual ao x2, que é chamado de raiz o quê? Dupla. Tá? E meu gráfico vai dar parecido com isso aqui. Ele, ao invés de cortar o eixo do x em duas formas, que nem está aqui em cima, ele vai passar apenas num ponto onde o x1 vai ser igual ao x2. Mais uma vez, por causa que o meu A é positivo, a minha concavidade é voltada para cima. Tá? E na última situação, quando meu delta for negativo. Quando meu delta for negativo, eu não vou ter o que? O x1 e o x2, ou seja, as duas raízes que pertencem aos reais, tá? E meu gráfico a gente fala que ele vai estar o quê? Voando ou flutuando dentro do eixo do gráfico, ou seja, ele não vai cortar o eixo do x. Mas se meu A é positivo, o meu A também pode ser o quê? Negativo. E ocorrer as três situações que estão aqui. Só que agora, por causa que o meu A é negativo, a minha concavidade dos gráficos, ao invés de ser para cima, todas elas vão ser para baixo, tá? Ocorrendo as mesmas situações que estão aqui, tá? Delta maior que zero, delta maior que zero, x1 igual a x2 e o meu gráfico, ou seja, a minha parábola vai cortar o meu eixo x nas duas posições, x1 e x2, tá? Vou ter também o delta igual a zero, x1 igual a x2. O gráfico vai apenas tocar o eixo do x. Aonde? Nas duas raízes, x1 e x2. E, por último, quando o meu delta for negativo, que o meu gráfico vai estar voando. Lembrando que a concavidade é voltada para baixo, porque o meu A, o que é? Negativo. Agora, a gente vai ver os elementos que são importantes num gráfico do segundo grau. Eu tenho na minha parábola, eu vou ter uma parte, certo? Que vai ser isso daqui, que eu tenho que eu chamo de vértice. Tá? E a gente pode calcular, certo, as coordenadas do vértice, ou seja, o x do vértice, certo, ligado que ao y do vértice. Como que eu calculo? O x do vértice, certo, vai ser calculado com uma simples equaçãozinha, menos b sobre 2a. Tá? E o y do vértice, que está aqui, ele vai ser calculado com uma equaçãozinha também muito simples, que vai ser o quê? Menos delta sobre 4a. Tudo bem? Assim, a gente pode calcular quanto é que fica esse vértice aqui. Agora, nós vamos pegar e fazer a construção do gráfico de uma equação do segundo grau ou de uma função quadrática. Como nós já vimos anteriormente como resolver uma equação do segundo grau, eu peguei um exemplo, f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, aonde eu tenho que o a vai valer 1, é aquele que está junto com o x ao quadrado, o b vai valer menos 6, que é aquele que está junto com o x, e o c vai valer quanto? 5. Para a gente resolvendo por delta e por Bhaskara, nós vamos ter que os valores de x1 e de x2 vão ser 1 e 5, que são as raízes da equação do segundo grau. E eu tenho o delta que vale 16, porque eu vou usar mais para frente isso daí. Bem, para que eu possa fazer uma resolução num gráfico do segundo grau, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar o vértice da equação do segundo grau. O vértice, a gente calcula como x do vértice é menos b sobre 2a, então nós temos que o x do vértice é menos o b da minha equação está valendo quanto? Menos 6. Então eu tenho que vai ser o quê? Menos 6 dividido por 2 vezes o a, e o a está valendo quanto? 1. Tá? Então eu tenho que vai ficar o quê? Menos 6
certo? Menos com menos dá mais, então se torna quanto? 6. E 2 vezes o A, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá 3, então eu tenho já o meu x do vértice que vale quanto? 3. O meu y do vértice é usado como sendo o quê? Menos delta sobre 4A, tá? O delta eu achei que vale quanto? 16, tudo bem? Então eu tenho que o y do vértice vai ser o quê? Menos delta, o delta vale 16, dividido por 4 vezes o A, e o A mais uma vez está valendo quanto? 1, tá? Então vai ser menos 16, dividido por 4 vezes 1 dá 4. Então eu tenho que o y do vértice vai valer o quê? Menos 4. Então eu tenho um ponto no gráfico que vai ser o quê? O x do vértice e o y do vértice, ou seja, 3 e menos 4. Vindo para o meu gráfico, o que eu fiz? Coloquei o x1, que eu já determinei, que vale quanto? 1. Cortando o eixo do x, tudo bem? Peguei o x2 que vale 5, também coloquei o quê? Aqui, certo? Na reta do x. Peguei o meu ponto C da função. Qual o ponto C? Esse que está valendo quanto? 5. E determinei o quê? Na reta y. Tudo bem? Liguei os pontos de 3 e menos 4, que são o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice e o y do vértice. E fiz a ligação dos dois pontos, sabendo que o encontro dos dois vai dar o quê? O vértice. Então, repetindo, marquei o x1 e o x2, que são os meus dois valores, 1 e 5, na reta o quê? X. Tudo bem? Peguei o meu ponto C, que vale 5, marquei o quê? Na reta Y. Peguei o meu vértice, 3 e menos 4, e coloquei ligado eles, 3 e menos 4, certo? O meu gráfico vai ser dessa maneira que está aqui, tudo bem? Saio do ponto C, que vale 5, cortando o eixo Y, certo? Passa pela primeira raiz, que é x1, vem até o vértice, volta fazendo a volta, tá joia? E passa pelo que? x2 e continua. Lembrando que como o meu A é positivo, ou seja, ele vale 1, a minha concavidade é voltada para cima. Função exponencial. Função exponencial é um tipo de equação que eu tenho f de x, b elevado a x, onde o b é minha base e x o que é? É o meu expoente. É que nem se fosse para resolver uma equação exponencial, tá? Aonde a minha incógnita agora passa a ser o que? O expoente, tá? Então, eu tenho duas situações. Se meu b for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, a minha base for o que? Positiva, tudo bem? O que vai acontecer? Eu vou ter uma função crescente e o jeito do meu gráfico vai ser esse. Ele vai vir daqui e vai o que? Subir. Repara que eu não vou ter gráfico o que? Para baixo, tudo bem? No y, tá? E se o meu b estiver entre o valor entre 0 e 1, por exemplo, uma fração, ou se não, um número quebrado, 0,3, 0,5, qualquer coisa desse tipo, eu vou ter uma função que decrescente e meu gráfico vai ser dessa maneira. São exemplos de algumas funções exponenciais, f de x igual a 2 elevado a x. Gente, aqui como a base é um número maior do que 1, certo? Isso aqui é uma função que crescente, tudo bem? Tá? Aqui, f de x é igual a meio elevado a 3 sobre x. Como a minha base é um número, é uma fração, isso aqui é uma função que decrescente. Função exponencial continuando, nós vamos pegar agora e fazer um gráfico, um exemplo de um gráfico de uma função exponencial, tá? Por exemplo, f de x é igual a 2 elevado a x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, atribuir valores para x, certo? E fazer as determinadas operações. Por exemplo, fiz o x valendo quanto? Menos 2. Então, meu x aqui em cima vai estar quanto? Valendo menos 2. Usando a regrinha 2 elevado a menos 2, para eu pegar, trocar o sinal do expoente, o que eu faço? Eu inverto a fração. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado ao quadrado, e 2 elevado ao quadrado vale quanto? Quarto. Então, eu sei que menos 2 vai dar o quê? 1 quarto. Se eu pegar fazer o meu x valendo menos 1, o meu x valendo menos 1. Então, ó, meu x está valendo quanto? Menos 1. Usando a regrinha aqui, 2 elevado a menos 1, para que eu suma com o sinal do expoente, certo? Eu tenho que inverter a fração, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 meio, tá? Se eu pegar fazer o meu x
valendo zero, meu x valendo zero, 2 elevado a zero, todo número elevado a zero, com exceção do zero, é igual a quanto? A 1. Vou lá e pego, faço o x valendo quanto? 1. Meu x está valendo quanto? 1. 2 elevado à primeira dá quanto? 2. E 2 elevado a x, para o x valendo quanto? 2. Então 2 elevado ao quadrado dá quanto? 4. Meu gráfico deu dessa maneira. Peguei. Quando eu peguei o meu x, certo? Valendo menos 2, o meu f de x, que é a mesma coisa que y, deu quanto? 1/4. Tudo bem? Quando eu fiz o x valendo menos 1, meu x valendo menos 1, certo? O meu f de x ou o meu y, que são as mesmas coisas, deu quanto? Meio. Deu quanto? Meio. Eu liguei os dois, certo? Para quando o meu x for igual a zero, deu quanto? 1. Porque todo número elevado a zero é igual a 1, com exceção do que? Do zero. Para quando o meu x for igual a 1, deu quanto? 2. Meu x é igual a 1, certo? Meu y deu quanto? 2. E para quando o meu x for igual a 2, deu quanto? 4. O meu x foi igual a 2, deu o quê? 4. Tá vendo que deu o quê? Uma curva dessa maneira, porque a minha função é f de x igual a 2 elevado a x, o meu b é positivo, ou seja, a minha base é positiva, a minha função foi ser o quê? Crescente. Função logarítmica. Função logarítmica ela vai ser o tipo que? F de x logaritmo de a na base b, onde a base eu vou chamar de b e o a eu chamo de logaritmando. Tá? Lembrando, tá? Que o a, ou seja, o logaritmando tem que ser um número maior do que zero. A base, que é o b, ela tem que ser maior do que zero e também ela tem que ser o que? Diferente de 1, tá? Eu não posso ter uma base que seja negativa e nem uma base que seja o que? Igual a 1. A função, ela vai ser definida por duas. Se b maior que zero, se o b for positivo, ou seja, se a minha base, tudo bem, for maior que zero, ou seja, for um número positivo, eu vou ter uma função crescente e meu gráfico vai dar dessa maneira, tá? A outra situação em que eu tenho entre que o b esteja entre 0 e 1, ou seja uma fração, um número quebrado, tá? Isso daí, ela vai ser o quê? Lembrando, a base não pode nem ser maior do que, não pode ser negativa e também ela não pode ser o quê? 1. Então eu peguei um número que seja entre 0 e 1, repara que os dois cantos estão o quê? Abertos. E não pode ser nem ser 0 e nem 1 e também não pode ser um número negativo. Isso acontece que vai ser uma função que decrescente e o meu gráfico vai estar o quê? Declinando. Um exemplo de um gráfico de uma função logarítmica. Por exemplo, f de x é igual a logaritmo de x na base 2. Eu vou pegar, vou atribuir valores para x, certo? Realizar a operação do logaritmo e ver quanto que vai me dar os resultados. Então, eu fiz o x valendo quanto? 1/4, tá? Então vai ser o quê? O meu x vai estar valendo quanto? 1/4. Então vai ser o logaritmo de 1/4 na base 2. Só que 1/4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quê? A menos 2. Então eu sei que o logaritmo de 2 elevado a menos 2 na base 2 vai dar quanto? Menos 2, tá? Depois eu faço o x valendo meio. Então meu x aqui vai estar valendo quanto? Meio, tá? Então meio é a mesma coisa que 2 elevado à primeira. Tá? E eu sei que logaritmo de 2 elevado a menos 1 na base 2 vai valer quanto? Menos 1. Depois eu faço o x valendo 1. Tudo bem? Logaritmo de 1 na base 2, ou seja, logaritmo de 1 em qualquer base sempre vai ser igual a 0. Né? Depois eu faço o x valendo 2. Logaritmo de 2 na base 2. Porque o meu x aqui está valendo quanto? 2. E logaritmo de 2 na base 2, ou seja, logaritmo do logaritmando e a base sendo iguais, esse logaritmo sempre vai ser igual a 1. Tá? E quando eu faço o x valendo o quê? 4. Logaritmo de 4 na base 2. Isso eu posso ser escrito de que forma? Logaritmo, certo? De 2 elevado ao quadrado na base 2. Certo? Que vai dar quanto? 2. Aí eu simplesmente vou colocar os pontos no gráfico, tá? Gente, olha o que eu peguei e fiz. Quando eu tenho que o x vale 1/4, tudo bem? O meu resultado deu quanto? Menos 2. Para x valendo 1/4, deu o quê? Menos 2, tá? Para quando eu fiz o meu x valendo o quê? Meio, tudo bem? O que aconteceu? Meu logaritmo deu quanto? Menos 1.
para x igual a meio, meu y dá quanto? Menos 1. Tá? Para quando o meu x for igual a 1, tá? Meu logaritmo deu quanto? 0. Para x igual a 1, meu logaritmo deu quanto? 0. Tá? É um ponto em cima da reta. Tá? Quando eu tenho o meu x valendo o quê? 2, tá? Meu logaritmo deu quanto? 1. Para quando o meu x deu 2, meu logaritmo deu quanto? 1. Né? E por último, quando o meu x for igual a 4, o meu logaritmo deu quanto? 2. Para x igual a 4, meu logaritmo deu 2. É uma função que tem essa curva, a base é igual a 2, como vocês podem ver, a base é igual a 2, a base é um número positivo, então isso aqui é chamado de função que? Crescente. Tá? Repara que esse gráfico nunca vai chegar a tocar o eixo y, certo? Como, tá? Eu não vou ter, como eu tenho um número que é uma base, certo? Elevado a um expoente, jamais, diferentemente que possa ser o expoente, a base ou o resultado jamais vai poder ser o que? Negativo. Então nunca vou ter o que? X o que? Negativo. Tá ok, gente? Isso foi uma explicação a respeito de função que? Logarítmica. Mais um exemplo de uma função logarítmica. Agora uma função logarítmica, não tem a base agora, tá? É um número, tá? Que está entre 0 e 1. Então eu escolhi a base meio. Só que meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1, certo? Como esse menos 1 é um expoente da base, tá? Eu posso fazer que é menos logaritmo de x na base 2, que é para facilitar os cálculos na hora de você pegar fazer. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Atribuir valores para x, como 1/4. Gente, y então vai ser o quê? Menos logaritmo que? De 1/4 na base 2, porque o meu x está valendo o quê? 1/4. Mas lembrando que 1/4 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2, porque 1/4 é 1 sobre 2 ao quadrado. Se eu pegar e inverter, certo? Eu vou trocar o sinal do expoente. Então vai ficar 2 elevado a menos 2. Como logaritmando e a base são iguais, isso aqui vale quanto? 1. Então seria menos 2 com menos aqui da frente, vai virar quanto? 2. Tudo bem? Tá? Depois eu fiz o x valendo quanto? Meio. Então eu substituí o meu x por meio. Tudo bem? Então ficou y igual a menos logaritmo de meio na base 2, tá? Que é a mesma coisa que y é igual a menos logaritmo de 2 elevado a menos 1. Porque meio é 2 elevado a 1, certo? Eu peguei e inverti, ficou 2 elevado a menos 1, tá? Então eu tenho que logaritmo de 2 na base 2 vale 1. Como esse logaritmo aqui por expoente ser igual a menos 1, vai dar menos 1. Com esse menos aqui da frente dá quanto? 1. Eu tenho o x valendo 1, tá? Então o y vai ser o quê? Menos logaritmo de 1 na base 2. Mas logaritmo de 1 em qualquer base, mais um exemplo de função logarítmica, certo? Mais um exemplo de função do gráfico da função logarítmica. Dessa vez eu peguei uma função f de x é logaritmo de x ao quadrado na base 2. Lembrando da regrinha que a gente tem em logaritmo. Quando eu tenho um expoente no logaritmando, o que eu faço? Eu pego esse expoente e passo o quê? Multiplicando o logaritmo. Então vai ficar o quê? 2 vezes logaritmo de x na base 2, que é para facilitar os meus cálculos. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu atribuí valores para x. Primeiro valor, x elevado a x igual a 1/4. Então y vai ser o quê? 2 vezes logaritmo de 1/4 na base 2. Repara que eu deixei o meu x agora valendo o quê? 1/4. Lembrando que 1/4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, certo? E para eu inverter a função, eu troco o sinal do expoente. Então, se era 1 sobre 2 elevado ao quadrado, ficou 2 elevado a menos 2. Lembrando mais uma vez também que logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1, porque quando logaritmando e a base são iguais, o logaritmo vale quanto? 1. Então eu sei que esse logaritmo aqui vai dar 1, certo? Peguei esse menos 2 que está aqui, certo? E fiz o quê? Passei multiplicando. Então vai ficar o quê? Menos 4 logaritmo de 2 na base 2, que vale quanto? Menos 4, tá? Peguei depois o x valendo quanto? Meio. Atribuí o x valendo meio, tá? Então no lugar do x aqui, eu coloquei o quê? O x valendo quanto? Meio. Mas meio é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado à primeira, certo? Como eu tenho que inverter, eu vou lá e troco o quê? O sinal do expoente.
Peguei esse menos 1 aqui e relembrando da regrinha que quando eu tenho um expoente no logaritmando, eu pego e passo o quê? Multiplicando o quê? O logaritmo. Então vai ficar 2 vezes menos 1 dá quanto? Menos 2. Relembrando mais uma vez que logaritmo de 2 na base 2 vale 1, tudo bem? Por quê? Logaritmando e base iguais, tá? Isso aqui vale tudo 1. Então vai ser menos 2 que multiplica 1 vai dar quanto? Menos 2, tá? Depois atribuir o quê? O x lá de cima valendo quanto? 1, tá? Então eu coloquei o x lá valendo quanto? 1. Né? Então ficou da seguinte maneira: 2 vezes logaritmo de 1 na base 2, mais logaritmo de 1 na base 2, isso aqui vale quanto? 0. Por quê? O logaritmo de 1 em qualquer base, desde que a base seja válida, tá? Vai dar quanto? 0. Então vai ser 2 vezes 0 que dá quanto? 0. Tá? Atribuir o x valendo quanto? 2. Tá joia? Então ficou o quê? Y igual a quanto? A 2 vezes logaritmo de 2 na base 2. Mais uma vez, lembrando da regra, que 2, logaritmo de 2 na base 2 vale 1, porque logaritmando e base são iguais, vai ficar 2 vezes 1, que dá quanto? 2. E por último, x igual a 4, tudo bem? Então eu coloquei o meu x aqui valendo quanto? 4. Só que eu tenho 2 logaritmo de 4 na base 2, lembrando que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E como o logaritmando tem uma base, eu posso pegar essa base e jogar o quê? Multiplicando o logaritmo. Vou ficar o quê? Com 4, então, logaritmo de 2 na base 2. Como todos os outros que eu fiz, logaritmo de 2 na base 2 vale quanto? 1. Então vai dar 4 vezes 1, que é igual a 4. E simplesmente depois coloquei o quê? Esses pontos no gráfico. Olha como é que eu fiz. O x valendo 1/4, certo? Quando eu realizei todas as operações, deu quanto? Menos 4. Então eu fiz o quê? O x, tá? Valendo o quê? 1/4. E meu y correspondendo deu o quê? Menos 4. Coloquei esse ponto no gráfico. Depois, eu peguei e fiz o quê? Meu x valendo meio, tá? Então eu peguei e fiz aqui o meu x valendo o quê? Meio. Tudo bem? Aí o que eu peguei e fiz? Realizando todas as operações, eu achei que o y vai valer quanto? Menos 2. Então, meu y vale quanto? Menos 2. Liguei o meio com o menos 2. Peguei o meu x valendo 1. Quando eu peguei o meu x valendo 1, meu y deu quanto? 0. Meu y deu quanto? 0. Lembra que quando um ponto é 0, dá em cima da reta do outro. Se o y é igual a 0, dá em cima da reta x. Se o x é igual a 0, dá em cima da reta o quê? Y. Né? Depois eu peguei e fiz o x valendo 2. O x aqui valendo 2. O que aconteceu? Depois de eu realizar todas as operações, deu quanto? 2. 2. Liguei com 2 em y. E por último, eu fiz o quê? O x valendo 4. O x valendo 4, certo? Depois de realizar todas as operações do logaritmo, eu achei que vale quanto? 4. Então o 4 eu liguei com o 4. Bom, uma reta para cima, uma curva para cima, por quê? Isso aqui é uma função, certo? Crescente, e essa função é crescente porque a minha base, que no meu caso vale 2, é um número maior do que 0, tá? Gente, lembrando mais uma vez, quando minha base é positiva, maior do que 0, a função que é? Crescente. Quando minha base é negativa, tá vendo? Negativa, ou ela está entre 0 e 1, um número quebrado ou uma fração, a função que é? Decrescente. Tudo bem, gente? E lembrando mais uma vez, se eu tenho um logaritmo, certo, de A na base B, nunca podemos esquecer que o logaritmando ou A tem que ser maior que 0. Ele tem que ser o quê? Positivo. Jamais eu vou ter o logaritmo e o número negativo, tá? A base, certo? Ela vai ter que ser maior que 0. Ou seja, a base aqui embaixo ela vai ter que ser sempre o quê? Positiva, tá? E ela tem que ser diferente do que de 1. Né? Gente, cuidado com isso aqui, que de vez em quando alguém pode pegar e cair nas armadilhas que tem a respeito disso aí. Bem, galera, foi isso daí. Tudo bem? Espero que vocês tenham, né, gostado de toda a aula. Né? Se vocês tiverem dúvidas ou sugestão, por favor, acesse o nosso link para tirar as suas dúvidas.